Segunda Revolução Industrial e Doutrinas Sociais. Capítulo 27. Vamos dar uma olhada sobre as fases da Revolução Industrial. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial lá no século XVIII, lá na Inglaterra, que a gente começou a estudar no início desse ano. E é a fase que marca a indústria sendo movida pelo carvão e pelo ferro. No século seguinte, no século XIX, há uma nova revolução industrial, chamada Segunda Revolução Industrial, que vai acontecer em países da Europa e Estados Unidos, e ela é uma fase que é marcada pelo uso do aço, da eletricidade e do petróleo. Então, ela vai trazer grandes mudanças, grandes modificações na sociedade. Vem aí o surgimento, a descoberta da eletricidade, o uso da eletricidade e do petróleo. E com essa segunda revolução, a gente tem novidades. Então, por exemplo, no transporte, a criação e o maior uso de ferrovias, nos meios de comunicação, a invenção do telefone. E aí, com isso tudo, a gente tem o surgimento das mega empresas. O que antes a gente tinha pequenas empresas, empresas familiares que passavam de pais para filhos, agora a gente vai ter grandes empresas, empresas que vão comprando outras empresas, vão virar multinacionais. Então, baseado nesse cenário da segunda revolução industrial, vão surgir doutrinas sociais a partir do século XIX. E essas doutrinas, elas surgem como uma forma de crítica ao sistema capitalista e às condições de trabalho dos proletariados, dos trabalhadores. Então, ela vem para criticar, todas elas vão vir para criticar o capitalismo e propor novas ideias. Então, quais são essas doutrinas? São elas: o socialismo, que se divide em utópico e científico, o anarquismo, o socialismo cristão, o positivismo e o darwinismo social. Antes de nós estudarmos a fundo cada uma dessas teorias, a gente precisa entender o que vem a ser o capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema de produção que ele é baseado na empresa privada, na liberdade de mercado, e o seu principal objetivo é o lucro. Ou seja, o capitalismo defende as empresas privadas, ou seja, você tem a sua empresa e o lucro que você obtiver dessa empresa é todo seu. E você tem liberdade de mercado, ou seja, você pode fazer o que você quiser, que é comercializar da forma como você quiser. E o seu principal objetivo, o principal objetivo de toda pessoa no capitalismo é ter lucro. E aí a sociedade começa a criticar esse sistema, porque esse sistema vai gerar desigualdades, onde vai ter pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. E aí, uma das primeiras doutrinas vai ser o socialismo. O que o socialismo defende? O nome já diz, o socialismo defende o social. Defende melhores condições de vida e de trabalho por meio da ação do governo, com a liderança dos trabalhadores. A ideia é que o governo dê melhores condições de vida e de trabalho para as pessoas e que esse governo seja feito através dos trabalhadores. O socialismo ele se divide em socialismo utópico e socialismo científico. Sobre o socialismo utópico, a palavra utopia significa algo sonhador, algo muito difícil de se realizar. Então, os principais pensadores desse socialismo são Charles Fourier, que defendia a criação de fazendas coletivistas, fazendas que estavam baseadas no coletivo, Robert Owen, que reduziu a carga horária dos seus funcionários, criou cooperativas, construiu moradias e escolas para os operários das suas fábricas. Louis Blanc defendeu cooperativas financiadas pelo governo e o lucro sendo dividido com os trabalhadores. Então, cada um desses pensadores que idealizaram essa forma de socialismo, eles implantaram essas medidas dentro das suas áreas, dentro das suas indústrias, dos seus mercados. Só que essas ideias não foram colocadas em prática pelo restante, assim, não influenciou outros empresários. E aí isso acabou não acontecendo. Por isso que ele é chamado de utópico, de sonhador, porque a ideia é boa, mas acabou não sendo seguida por outros empresários, por outras pessoas. E aqui a gente tem a foto deles, né, do Charles Fourier, do Robert Owen, do Louis Blanc. E aí depois surge o socialismo científico, que é um socialismo mais pé no chão, mais real. Propunha mudanças mais profundas e por meio da liderança dos trabalhadores.
Os principais líderes são Karl Marx e Friedrich Engels, e são eles que vão formar o marxismo. Os principais conceitos: a luta de classe e a mais-valia. O que é a luta de classe? Eles entendem a sociedade dividida apenas em duas classes: a burguesia e o proletariado. A burguesia são os mais ricos, são os patrões, e o proletário é o mais pobre, é o trabalhador. E o outro conceito que é muito importante de ser entendido é a mais-valia, que era a diferença entre a riqueza produzida e o salário recebido pelos trabalhadores. Ou seja, eles criticavam o fato de, por exemplo, vamos pensar num tênis de marca, num celular de marca. São bastante caros. Mas a pessoa que fabricou esse produto, os trabalhadores das fábricas que produziram esse produto, não recebem um salário igual ao valor desse produto ou o valor do lucro que esse produto vai ter. Então há uma diferença, eles vão ganhar menos do que o valor que ele é vendido ou o valor do lucro. E aí eles veem isso como uma injustiça. O socialismo científico, ele propõe uma sociedade baseada na igualdade social, através de uma ditadura do proletariado. Então, os trabalhadores vão fazer uma revolução e vão ocupar o poder. E aí, com isso, eles vão eliminar a propriedade privada, ou seja, não existem mais empresas com um dono. As empresas vão passar a ser governadas, vão passar a ser do governo, o governo vai administrar essas empresas e o lucro vai ser dividido entre a sociedade. E com isso, acaba-se a desigualdade social. Não vai ter gente ricos, mais ricos e mais pobres, todos serão iguais, uma única classe. E aí a gente tem o comunismo, que as pessoas confundem muito, tem muitas dúvidas sobre o que é comunismo, o que é socialismo. O comunismo seria a fase final do socialismo. Então, se você conseguiu implantar uma ditadura do proletariado, eliminou a propriedade privada, não tem mais propriedade privada, o lucro está sendo todo dividido, então agora a gente tem a fase final, que é o comunismo. Então, o comunismo é quando já não tem mais o governo e não tem mais o sistema de classes, todos são iguais. Essa seria a fase final do socialismo. Nós tivemos e temos muitos governos socialistas na nossa história, mas não chegamos a ter nenhum governo comunista que chegou a esse fato de ausência de governo e ausência de um sistema de classes. A esses moldes nós nunca tivemos essa experiência. Tiveram experiências que chegaram próximas, mas nunca que conseguiram com êxito essa experiência. E aqui a gente tem as imagens de Karl Marx, Friedrich Engels. Uma outra doutrina é o anarquismo, e as pessoas têm um certo preconceito quando ouvem falar sobre isso, porque acham que o anarquismo ele prega a bagunça, o caos, mas não é isso. O anarquismo ele prega a extinção do Estado após a derrubada da burguesia. Então, os trabalhadores iriam implantar uma revolução e chegar ao poder, e ao fazer isso, ia acabar o governo, não haveria mais Estado, as pessoas se autogovernariam. Então, essas pessoas que idealizam a doutrina do anarquismo entendiam que era possível as pessoas se autogovernarem. Então, não haveria um Estado para mandar nessas pessoas. As pessoas teriam consciência de comunidade, de sociedade. Então, não era necessário um exército, não era necessário justiça, não era necessário governo, porque as pessoas se autogovernariam. Os principais pensadores dessa doutrina eram Proudhon, que defendia o estabelecimento de cooperativas e o fim do Estado, e Bakunin, que era mais radical, defendia o uso da luta armada para derrubar o Estado. A gente tem aí Proudhon e Bakunin. Tivemos também o socialismo cristão, que a igreja, preocupada com essa questão social, ela começa a defender ideais cristãos na relação entre o patrão e o empregado, buscando reduzir a exploração e aumentando o bem-estar comum. Então, era a igreja se posicionando em relação a essas desigualdades e tentando tudo isso baseado em ideais cristãos. Mas ela criticava, criticava fortemente a violência proposta pela luta de classes do socialismo. Então, ela tenta entrar nessa questão social,
mas sempre baseada nas ideias cristãs. Por que que eu estou falando isso? Porque o socialismo criticava muito as religiões. Então, ela vai se diferenciar um pouco. Ela não vai ser completamente socialista, principalmente porque ela vai criticar essa violência das lutas de classe, da chegada do proletário ao poder. Tivemos também o positivismo, que defendia que a humanidade estaria em um estado de evolução. E essa evolução só iria acontecer através da ordem do progresso. E nós vimos que é uma teoria, é uma doutrina que vai influenciar grandemente os militares e aqui no Brasil vai influenciar no processo de mudança de governo do Império para a República e foi desenvolvido por Auguste Comte. E por fim, nós temos o darwinismo social. É uma doutrina baseada na teoria da seleção natural de Charles Darwin. Essa teoria da seleção natural diz que as espécies elas se adaptam ao meio que vivem. Então, as espécies que conseguem se adaptar ao meio sobrevivem. Aquelas que não conseguem se adaptar, elas vão acabar entrando em extinção. E aí, muitos pensadores sociais vão pegar essas ideias da teoria da seleção, da biologia, e vão levar isso para o campo social. E vão entender que existem grupos na sociedade que são mais evoluídos do que o outro, então, que são melhores do que o outro. É uma doutrina muito racista e vai trazer muitos problemas da forma como se enxerga o mundo. Porque ele vai dizer que existe um grupo que ele é mais evoluído e o outro menos. Então, tem grupos primitivos e grupos mais civilizados. E os grupos civilizados seriam melhores e teriam direito de conduzir esses primitivos a um estado de evolução. Isso vai criar diversos estereótipos e diversos preconceitos que nós vamos estudar mais para frente. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 34, 35 e 36. Os conceituais apenas o 1, o 4 e o 5 e contextualizados 6 e 7.